quem fala com vocês é a Gisele Trader e nós vamos analisar o índice para ver o que ele fez nessa terça-feira do dia 25 e o que ele poderá fazer agora nesta quarta-feira do dia 26 de fevereiro. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá no canal social nós sempre temos insights rápidos, porém no YouTube nós temos as análises completas. Então vamos ver o que ele fez no dia de hoje. Tá? Eu estou no gráfico diário, nós percebemos que no dia de hoje nós tivemos uma movimentação meio que concentrada, né? Ele não rompeu esse candle de ontem. Por quê? Porque ontem nós tivemos um movimento muito forte. Geralmente, quando temos movimentos fortes em um dia, os outros dias consecutivos são um pouco mais seguros, um pouco mais, menos, na verdade, menos volatilidade. Então, o que ele fez no dia de hoje? Vamos para 2 minutos e vamos ver o que ele nos trouxe. Aqui no 2 minutos, ele abriu aqui, fez essa barra enorme aqui, e aí ele veio nesta região aqui, ó, que seria esta região aqui, ó, não conseguiu romper esse topo. Quando ele não conseguiu romper esse topo, eu acreditei que ele fosse vir buscar para fechar o gap que ele deixou, tá? E aí nós fizemos uma venda, tá? Nesta região aqui, ó, nesse candle aqui, e trouxemos até o fechamento do gap. Se eu não me engano, deu 350 pontos. Se eu não me engano, foi isso. Daqui até aqui, ó, 340 pontos, certo? Aí saímos da operação. Aqui eu tive candles de força para subir, porém não conseguiu, né, subir para romper esse topo aqui. Ficou aqui consolidado. Esse candle aqui também foi um candle forte de descida, não rompeu essa faixa de preço aqui. Esse candle aqui ficou em meio termo. Esse já veio, já fechou acima desse preço aqui, ó, tá? Fez essa consolidaçãozinha aqui e aqui eu arrisquei uma compra, porque no 2 minutos as médias estavam embaixo. Ó, tá vendo as médias aqui, ó? A média já de 9 inclinada para cima aqui, essa aqui querendo inclinar, porém a de 200 ainda um pouco inclinada para baixo. Eu arrisquei uma compra aqui com o meu stop aqui, dava 160 pontos, se eu não me engano. Ó, desse ponto aqui até abaixo dessa média aqui, ó. 153, eu coloquei acho que mais embaixo, 160 pontos, certo? Para quê? Para ir buscar o que nós falamos na nossa análise para o dia de hoje, que ele poderia chegar nesse ponto aqui para fazer o teste, tá? E segurar nesta região. Olha o que ele fez. Eu tenho um outro indicador que eu utilizo, que é o pivot point, que são essas linhas tracejadas aqui, ó, tá? Aqui eu tenho uma consolidação e também tenho, se vocês forem ver, um desequilíbrio. Aqui, eu tenho um desequilíbrio aqui, ó. Aqui, ó, onde que ele foi? Vamos trazer aqui o nosso retângulo aqui, ó. Aí nós vamos perceber bem aqui, ó. Olha lá onde que ele foi buscar, ó. Aqui é o nosso desequilíbrio, ó. Exatamente nesse desequilíbrio, junto com o pivot point, junto com o teste de fundo rompido dos 60 minutos. Então, nós fizemos uma compra aqui e saímos no pivô. Vamos lá? Desse ponto
até aqui deu 800 pontos. Com os 340 que a gente pegou, então já deu mais de 1.000 pontos, 1.100 pontos. Então essas foram as duas operações do dia. Depois eu não fiz mais nada. E para amanhã, eu não vejo assim que ele esteja muito claro, tá? Para operar amanhã. Tem que ficar muito atento, porque quando ele não tem uma estrutura bem definida, fica mais difícil da gente operar. Por quê? Porque ele ficou aqui, né? Dentro dessa consolidaçãozinha aqui, que para mim é uma consolidação, tá? Eu acho, tá? E aí eu tô dizendo que qual é o meu pensamento, que ele pode sim daqui vir buscar esta região aqui para romper este fundo aqui, ó. Certo? Por quê? Porque se nós traçarmos uma fibo dessa região aqui a esse topo aqui, ó, o meu 50% está aqui, tá? Se nós colocarmos as médias, vamos ter que traçar de novo porque eu não marquei lá. Aqui, ó, vamos lá de novo. Daqui até esse topo aqui, ó, tá? Olha aqui, o meu 50% tá aqui. O que que me interessa para vender? Do 50% para cima. Então, esta região aqui me interessa. Porém, eu tenho liquidez aqui. Se eu tenho liquidez formada aqui, é sinal de que eles vão utilizar isso aqui para levar o movimento mais acima. Então, para levar até nesta região ou nesta região. Só que nós temos as médias aqui, ó, nesta região dos 60 minutos. Vamos marcar aqui para deixar nos 60 minutos também. Aqui, ó. E vamos colocar nos 60 minutos. Olha aqui, ó. Como eu tenho a média de 200 e a média de 80. A média de 80 cruzando a VWAP mensal e querendo vir cruzar a média de 200. Então, para que essa região aqui a gente sabe que ela segura bastante. E aí, se o nosso FIBO vier mais abaixo, se romper aqui, ó, vamos supor que rompe e venha buscar essa estrutura aqui, tá? Olha aqui onde que vai ficar o nosso 50%, tá? Então, acredito que ele possa, sim, descer, tá? Para vir romper este fundo aqui. Lembrando que nós tivemos um dia muito amplo e que os dias seguintes geralmente não são tão amplos assim, tá? Então, pode ser que ele continue aqui num reme-reme, tá? Para dar um movimento mais adequado. Mas é isso que eu estou vendo, tá? Para o índice. Então, vamos lá, nos 5 minutos. Nos 5 minutos, ele rompeu esse fundo aqui, tá? E tenho esse fundo aqui também. O que que eu posso imaginar? Que ele precisa romper esse fundo aqui, voltar em região importante. Aqui eu já tenho, ó, um desequilíbrio. Aqui eu tenho uma base que ele pode voltar nessas regiões para eu fazer uma venda e tentar carregar pro rompimento. Para ele dizer que ele vai subir, eu preciso que ele rompa esse topo aqui. Então, esse topo aqui eu preciso que ele rompa para subir. E esse fundo aqui eu preciso que ele rompa para descer. E aí eu preciso que ele faça isso aqui, ó. Que ele rompa aqui, que ele volte a testar alguma região importante dessa pernada para eu tentar fazer uma venda aqui e carregar até o rompimento daquele fundo. Caso ele rompa aqui, eu preciso que ele rompa aqui, ele volte a testar uma região
desta pernada que ele for fazer aqui, para eu tentar carregar mais para cima, lá no 50% daquela nossa pernada maior, tá? Então, isso aqui é um ponto que pode segurar o movimento e ele fazer de conta que ele vai subir, toca nessa região aqui e desce. Então, onde ele está, eu não vou fazer nada. Eu vou aguardar. Por quê? Porque aqui, ó, eu tô nos 5 minutos. As médias estão aqui. No 15 minutos. A média de 200 está lá em cima ainda. As médias curtas estão juntas. No 2 minutos. A média de 200 está lá afastada, porém aqui está bem inclinado. Tá? Então, sim, ele pode descer mais um pouco e voltar a testar a região aqui. Aqui onde ele está, eu não vou fazer nada. Eu preciso que ele me diga, numa estrutura, amanhã, o que é que ele vai fazer. Eu acho uma leitura bastante complicada, tá? Para nós verificar as estruturas. E aí nós precisamos ter bastante cautela. Se nós considerarmos só essa pernada aqui provavelmente veio em 61% da FIBO. Vamos traçar ela aqui, ó, desse fundo. Nesse topo, ó, cravou 61%. Então, pode ser que daqui ele desça para romper esse fundo aqui, ó, tá? E aí, ele faça essa estrutura aqui, ó. Ele venha para romper esse fundo aqui, volte, teste alguma região importante aqui, e aí venha com força para romper esse fundo aqui dos 60 minutos. Ele pode fazer isso também. Eu vou sair bem louca vendendo aqui, se ele sair descendo? Não, eu não vou fazer isso. Eu preciso que ele retorne. Mas e se ele não retornar? Se ele não retornar, eu vou ficar olhando e não vou fazer nada. Porque não é o meu setup. Então é isso que a gente precisa ter. A paciência e aguardar aparecer o nosso setup. Eu preciso que ele volte. Eu preciso que ele rompa aqui ou rompa aqui. Aí ele volta, faço uma venda aqui numa região importante e tento vir para o rompimento deste fundo aqui, certo? É isso que eu tenho para o dia de hoje. Espero que tenham aproveitado e que façam ótimas operações. Sucesso para todo mundo e boa sorte!